Números, capítulo 3. Quando o Senhor falou a Moisés no monte Sinai, Arão tinha estes filhos: Nadab, o filho mais velho, Abiú, Eliázer e Itamar. Todos tinham sido ordenados como sacerdotes e separados para trabalhar no tabernáculo. Mas Nadab e Abiú morreram na presença do Senhor quando estavam usando fogo proibido pelo próprio Senhor. Tanto Nadab quanto Abiú não tiveram filhos. E Arão trabalhava como sacerdote no tabernáculo com a ajuda dos filhos Eleazar e Itamar. Então o Senhor disse a Moisés: Reúna a tribo de Levi e diga a Arão que os levitas ajudarão no trabalho do tabernáculo. Os levitas devem obedecer às ordens de Arão e cumprir bem os deveres que cada um tem no tabernáculo. Farão isso no lugar do povo de Israel. Trabalhem para Arão e para seus 2 filhos. A tribo de Levi será como um presente dos filhos de Israel para Arão e seus 2 filhos, pois os levitas vão trabalhar para Arão e tomar conta dos utensílios para deixar sempre em ordem o tabernáculo. Mas só Arão com os filhos podem fazer o trabalho dos sacerdotes. Qualquer outra pessoa que quiser fazer este trabalho morrerá. E o Senhor disse a Moisés: Todo primeiro filho que nasce em cada lar do povo de Israel deve ser meu, mas aceitei os levitas em troca do primeiro filho que nasce em cada lar. Os levitas são meus, porque todo primeiro filho que nasce em cada lar é meu. Desde aquele dia em que matei todos os primeiros filhos de cada família no Egito, separei para mim todos os primeiros filhos de cada família de Israel, inclusive a primeira cria de cada animal. Eu sou o Senhor. E o Senhor falou com Moisés no deserto de Sinai: Faça a contagem de todos os homens levitas que tenham mais de 1 mês de idade. Indique também a família de cada homem. E Moisés fez como o Senhor mandou. Filho de Levi: Gerson, Coate, Merari. Filhos de Gerson: Libni e Simei. Filho de Coate: Amram, Gizar, Hebron, Uziel. Filho de Merari: Maeli e Mussi. Filhos de Gerson: Libni e Simei. Número de homens: 7.500. Posição no acampamento, lado oeste do tabernáculo. Líder: Elisaf. Responsabilidades: a responsabilidade destas 2 famílias de levitas será de cuidar do tabernáculo, do teto, das cortinas, da porta de entrada, das cortinas que cobrem as cercas em volta do pátio, das cortinas da porta do pátio que fica em volta do tabernáculo, do altar e de todas as cordas usadas para montar o tabernáculo. Filhos de Coate: Amram, Gizar, Hebron, Uziel. Número de homens: 8.600. Posição no acampamento, lado sul do tabernáculo. Líder e posição: Elisafã, filho de Uziel. Responsabilidades: a responsabilidade dessas 4 famílias de levitas será tomar conta da arca, da mesa, do castiçal, dos vários objetos usados no tabernáculo e do véu. Devem também consertar qualquer uma dessas coisas. Eleázer, filho de Arão, vai ser responsável por essas 4 famílias que vão tomar conta do santuário. Filhos de Merari:
Maili e Mussi. Número de homens, 6.200. Líder, Zuriel, filho de Abiail. Posição no acampamento, lado norte do tabernáculo. Responsabilidades. A responsabilidade destas duas famílias será tomar conta dos objetos de madeira do tabernáculo, as estacas, as bases para as estacas, todo o material necessário para este trabalho, as estacas que ficam em volta do pátio e as bases, estacas menores e cordas usadas neste trabalho. As barracas de Moisés, de Arão e dos filhos de Arão ficarão na área leste do tabernáculo. Eles são as principais pessoas a tomar conta do tabernáculo e trabalharão como sacerdotes em favor do povo de Israel. Qualquer um que não for sacerdote nem levita e chegar perto do tabernáculo morrerá. A contagem dos levitas que Moisés e Arão fizeram por ordem do Senhor deu um total de 22.000 homens que tinham 1 mês de idade para cima. Então o Senhor disse a Moisés: Agora faça a contagem de todos os filhos que nasceram primeiro em cada família em Israel e que tenham de 1 mês para cima. Registre o nome de cada um. Trocarei o filho mais velho de cada família em Israel pelos levitas, e a primeira cria de todos os animais que existem em Israel pelos animais dos levitas. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Então Moisés fez a contagem de todo o filho mais velho das famílias do povo de Israel, de acordo com o que o Senhor tinha mandado. O número total de filhos mais velhos, com 1 mês de idade para cima, foi de 22.273. O Senhor disse então a Moisés: Quero que os levitas, em lugar dos filhos mais velhos do povo de Israel, me entreguem os animais dos levitas em troca da primeira cria dos animais do povo de Israel. Os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Para pagar o resgate dos 273 filhos mais velhos que sobraram do número de levitas, pague a Arão e os 2 filhos dele 5 siclos para cada um. Moisés então recebeu o dinheiro do resgate dos 273 filhos mais velhos das famílias do povo de Israel. Esses 273 filhos sobraram em relação ao número dos levitas. O dinheiro ajuntado deu um total de 1.365 siclos. Como o Senhor mandou, Moisés deu esse dinheiro para Arão e os 2 filhos. Números, capítulo 4. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Faça a contagem dos coatitas, que são uma divisão da tribo de Levi. Você deve fazer a contagem de todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade, capazes de fazer as seguintes tarefas sagradas no tabernáculo. Quando o povo de Israel for viajar, Arão e os seus filhos entrarão em primeiro lugar no tabernáculo. Apanharão o véu e cobrirão a arca com o véu. Então eles cobrirão o véu com couro de cabra, cobrirão o couro de cabra com um pano azul e colocarão as varas de carregar nas argolas da arca. A seguir, devem colocar um pano azul sobre a mesa onde fica o pão da presença e pôr os pratos, os vasos com incenso, os copos, os vasos menores com azeite de oliva e o pão sobre esse pano. Depois, colocarão sobre tudo isso um pano bem vermelho e, finalmente, devem pôr uma coberta de couro de cabra
sobre o pano vermelho e colocar as varas de carregar nas argolas da mesa. Em seguida, devem pôr um pano azul sobre o castiçal, as lâmpadas, os espevitadores, as bandejas e os vasos de azeite de oliva. Então, cobrirão tudo isso com couro de cabra e colocarão estes objetos sobre as varas de carregar. Arão e seus filhos cobrirão o altar de ouro com um pano azul, o pano azul com couro de cabra, e colocarão as varas de carregar nas argolas do altar. Devem embrulhar todos os outros objetos de culto do tabernáculo num pano azul, cobrir este pano azul com couro de cabra, colocando isto sobre as varas de carregar. Depois de tirarem as cinzas do altar, colocarão um pano vermelho em cima. Todos os objetos do altar devem ficar em cima do pano: os fogareiros, os garfos, as pás, as bacias e os outros objetos. E uma coberta de couro de cabra vai em cima de tudo isso. Então, colocarão as varas de carregar nas argolas do altar. Na hora que Arão e seus filhos terminarem de desmontar o santuário e os objetos do tabernáculo, a família de Coate deve apanhar e carregar esses objetos durante a viagem. Mas os coatitas não podem encostar nas coisas sagradas. Se eles encostarem, morrerão. Portanto, este é o trabalho sagrado dos filhos de Coate. Eleázer, que é filho do sacerdote Arão, deve tomar conta do óleo para as lâmpadas, do incenso agradável, da oferta diária de cereais e do óleo para ungir. Ele terá a responsabilidade de tomar conta de todo o tabernáculo e tudo que ele contém. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: não deixe que as famílias dos coatitas desapareçam. Vocês devem fazer o seguinte para que os coatitas não morram quando forem carregar as coisas sagradas. Arão e os seus filhos mostrarão que cada coatita deve carregar. E os coatitas nunca devem entrar no santuário, nem mesmo por um segundo podem ver as coisas sagradas. Se eles desobedecerem, morrerão. E o Senhor disse a Moisés: faça uma contagem dos gersonitas, que são uma divisão da tribo de Levi. Você deve contar todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade e que são capazes de fazer o trabalho sagrado do tabernáculo. Os deveres dos gersonitas serão os seguintes: devem carregar as cortinas do tabernáculo, o próprio tabernáculo com as cobertas, o teto de couro de cabra e a cortina para a entrada do tabernáculo. Devem carregar também as cortinas que cobrem a cerca do pátio e a cortina que está na entrada do pátio, que fica em volta do altar e do tabernáculo. Também devem carregar o altar, as cordas e todo o equipamento. A responsabilidade dos gersonitas será transportar estas coisas. Arão e os filhos darão as ordens aos gersonitas para carregar essas coisas, mas Itamar, filho do sacerdote Arão, será responsável por estes carregadores. Depois, faça uma contagem dos meraritas, que são uma divisão da tribo de Levi. Conte todos os homens que têm entre 30 e 50 anos de idade e que são capazes de fazer algum trabalho no tabernáculo. Quando o tabernáculo tiver de mudar de lugar, os meraritas devem carregar o madeiramento do tabernáculo,
as colunas, as bases, o madeiramento da cerca do pátio, junto com as bases, pequenas estacas, cordas e todas as outras coisas usadas para montar o tabernáculo e para consertar essas peças. Diga a cada um o que deve carregar. Itamar, filho do sacerdote Arão, também vai ser responsável pelos meraritas. Então, Moisés, Arão e os líderes fizeram a contagem dos coatitas de todos os homens que tinham entre 30 e 50 anos de idade e que fossem capazes de fazer algum trabalho do tabernáculo. O total dos coatitas foi 2.750. Fizeram a contagem para obedecer às ordens que o Senhor deu a Moisés. A contagem dos gersonitas, conforme as instruções do Senhor, deu resultado de 2.630 homens, que tinham entre 30 e 50 anos de idade e que eram capazes de fazer o trabalho sagrado do tabernáculo. E os filhos de Merari, que eram capazes de fazer algum trabalho no tabernáculo e que tinham entre 30 e 50 anos de idade, somaram um total de 3.200. Moisés e Arão fizeram a contagem dos meraritas conforme o Senhor tinha mandado. Com isto, Moisés e Arão e os líderes de Israel chegaram à contagem final dos levitas, divididos em famílias que tinham entre 30 e 50 anos de idade e que eram capazes de fazer o trabalho e o transporte do tabernáculo, 8.580 homens. Fizeram esta contagem e distribuição de deveres de acordo com as ordens que o Senhor deu a Moisés.